Bom, anota essa equação aí que nós vamos usar bastante, né? Então, para N1, N2, N3, esses N estão associados com os harmônicos, nós já vamos falar disso, né? A gente na física não chama de nota musical, a gente chama mais de harmônico. E daí, como você já sabe, né? Dá para se relacionar a frequência com comprimento de onda, com velocidade, então a frequência de determinado harmônico Ele faz vai uma ser dada dessa demonstração forma. aí? Sim, a demonstração que ele fez está aqui, né? Não, no caso seria na parte de baixo mesmo. Não, mas é o que que acontece, né? A gente tem que lembrar, basicamente, que velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda, certo? Certo. Então é isso, a gente isola a frequência, vai ficar com 2L. frequência igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, só isso. Certo? Uhum. Isso. Certo. Daí vai depender do comprimento de onda que tu tá trabalhando. Uhum. Muito bem. Então aí, quando você vai colocando os comprimentos de onda lá, você percebe que, de tal forma, da mesma forma, né, que o comprimento de onda depende do comprimento da corda, tu consegue dizer, então, que a frequência vai depender do comprimento da corda. Uhum. Beleza. Então é por isso, tu já deve ter visto aquelas orquestras que tem aqueles caras com aqueles violoncelos gigantes, né? Para as Sim. cordas serem bem grandes, porque quanto maior a corda, menor a frequência, né? Uhum. E menor frequência significa som mais grave. Por isso que o som que sai daquelas coisas lá é um som bem grave, né? Sim. Esse violoncelo gigante lá. Beleza. Bem, a ideia é essa, tá bom? Então, se tem essas duas equações, a gente dá para trabalhar bastante com fio. Eu estou falando dessas equações, e eu vou pular para falar dos tubos, é porque a equação dos tubos são parecidas e seguem o mesmo princípio, tá bom? Agora vamos falar dos tubos Certo. aqui. Certo. Então, muito bem, você tem uma situação bem interessante aqui, onde você tem um diapasão que forma uma onda quadrada, né, basicamente, e forma uma onda muito simples, muito bem definida, não é como outros instrumentos aí que formam ondas não tão simples de se trabalhar fisicamente. Uhum. Então, ele vai fazendo isso, ele vai colocando aqui tubos e vai alterando a altura da água para alterar o tamanho da onda, ok? Interessante. Olha só o que acontece aqui. Quando tu aplicas uma onda num tubo, ela sempre começa do pico dela, tá bom? Veja, todas aqui estão começando do pico, isso é muito importante, beleza? E também, ela sempre, quando atinge o fim do teu objeto, sempre atinge no nó, tá bom? Uhum. Então, por exemplo, se tu tiver um tubo bem longo, tu vai ter uma onda bem longa, um comprimento de onda bem longo, e assim vai, ok? Ok. Claro que esse tipo de coisa vai alterar o som, né? Vai alterar a frequência final do teu processo. Mas na prática é isso. Toda vez que você vê um nó na realidade é porque você está supondo que tem uma região que vai estar fechando, que estará fechando, né? A onda em outro lugar, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui, eu não gosto muito desse negócio porque dá a entender que vai ter vários pedaços de metal aqui fazendo sons diferentes, e não é o caso. Aqui tu tem que supor que a água, por exemplo, estaria aqui em cima. Por exemplo, se a água está aqui em cima, como é que vai ficar a tua onda? Vai ficar dessa forma. Agora, Uhum. com a água ali embaixo, ela vai ficar dessa forma aqui, entendeu? O que vai te dar um som diferente, porque o comprimento de onda é diferente. Né? Esse comprimento de onda aqui é bem maior do que o que eu acabei de apagar. Né? Entendi. Isso é uma onda, na prática. Porque, claro, eu só estou vendo uma parte da onda, né? Mas se tu continuasse aqui, ó, o que tu faria? Opa. Uma onda, certo? Uhum. Então é isso. Então por isso que essa onda é tão grande que aqui a gente só está vendo um quarto do comprimento de onda dela. Uma observação aqui. Diga. Não poderia ter o caso de. Como é o nome dessa, desse divisor que você colocou entre o tubo? Bem, não tem nome, cara. Chama de divisor mesmo. Esse divisor, por exemplo, colocar numa posição tal qual possa ter uma reflexão de onda que seja de fase invertida, que possa cancelar essa onda que o diafasor está emitindo? Não tem como da mesma fonte tu fazer a coisa que pega e inverte que destruiria a onda, né? Não no mesmo tubo. No mesmo tubo impossível, tá? No mesmo tubo impossível porque você vai sempre ter esse processo aqui do que eu te falei, né? Esse processo é muito importante de
que o nó tá lá no fim. Aqui tu não escutaria nada, de fato. Ok? Se teu ouvido estivesse ali. Mas para destruir do jeito que tu tá pensando, não. O que dá para fazer é colocar 2 tubos, daí a soma dessas ondas que a gente gera nos tubos, um observador externo, ele não escutar nada porque elas se destroem, mas um tubo só, não. Impossível. Tá bom? Ok. Isso. A menos que eu esteja muito louco, mas eu acho que é isso. Beleza? Então, veja que tem 2 tipos de tubo, né? Tem um tubo aberto e fechado. Aquele tubo ali era um aberto. E com o tubo aberto, então, tu tens o comprimento dado dessa forma. Beleza? Desculpa, o tubo fechado, falei besteira. O tubo fechado é dado dessa forma. Extremidades fechadas. Tá bom? Então, é isso aí. Esse I Agora, o que refere-se seria um ao tubo que fechado, mesmo? né? Um tubo fechado é um tubo que tem essa tampa. É isso. Sacou? Então, isso é um tubo fechado. Mas por que não é fechado aqui também? Não, porque daí não vai sair o som para nenhum lugar, né? Entende o que eu quero dizer? Isso. Sim. Precisa ter uma entrada e uma saída. Isso, Em relação a esse parte I, fechada. ele corresponde ao que, exatamente? 4L sobre I. O item está associado ao harmônico. Então, o tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Então, primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico. Okay? Então, ele vai ter um problema e vai dizer, qual é a frequência do quinto harmônico? Aí tu vai colocar aí igual a 5. Ok? Ok. É isso. Show. Então, é só assim que a gente vai ter sons aqui. Né? Não vai ter sons... Veja, o legal desse assunto é que ele te obriga a ter valores específicos. Não é que nem quando tu está trabalhando com partículas, que o objeto pode ter qualquer massa que tu queira. Né? Mas aqui não, aqui tu vai ter frequências específicas, quando tu tem um tubo específico, sacou? Saquei. A ideia é essa. Agora, se tu pega uma pedra e, dependendo da energia que tu colocar, tu vai ter a velocidade que tu quiser, sacou? Agora, tem um tubo específico, não. Tem frequências específicas. Até essa foi a ideia por trás da mecânica quântica. Por isso que a mecânica quântica ela é dada em função de onda. Mas esse papo para outra hora. Sim. Muito bem. Okay. Aqui nós temos um tubo aberto. Então o processo já é um pouco diferente, beleza? O processo que acontece é o seguinte. Se você coloca um som, né? Então, quando ele passa pelo tubo, ele vai ter esse nó aqui no meio, mas, de novo, né? Nas extremidades é sempre os picos, né? As partes altas da onda. Sempre. Sempre. Beleza? Então, vai ser isso. Agora, tu pode ter vários nós, né? Pode ter situações em que tu vai colocar ali sons que vão te dar mais nós ou qualquer coisa do gênero, beleza? Aí tu vai ter outros harmônicos. E aqui, como é tubo aberto, a equação, olha só, é igualzinha àquela que a gente estava trabalhando ali em corda, percebeu? Sim, justamente foi essa equação que o rapaz solucionou aquela situação que eu também, como eu errei, eu tive que ver o resultado. Aí analisei qual seria o meu problema. Eu não tinha entendido da onde tinha vindo essa relação, como ela foi, como vamos dizer, não descoberta, mas basicamente. sim, só colocou a equação lá como se nada tivesse acontecido e foi isso. Aí eu fiquei em dúvida, né, em relação às variáveis, o que que era, o que que alguma coisa era ou não era. Eu não recomendaria, e você obviamente concorda comigo, de ficar buscando todas as definições, entender de onde vem cada coisa. Sim. Né? Agora, eu recomendaria sim que você soubesse o que é cada elemento. Só que esse assunto confunde bastante, porque né, são as mesmas equações, as mesmas coisas, para tubo fechado e tubo aberto. Só que a equação, quero dizer assim, são os mesmos elementos, são as mesmas incógnitas. Só que as equações são diferentes, percebe? Isso. Então, por isso que é bom ficar bem atento, né, ao que tu tens, para não se perder. Então, vamos ver um exemplinho aqui bem interessante antes de ir para aqueles problemas de fato. Eu acho até que é tão difícil quanto ou até mais. Uma proveta enchida com água até a borda. Em seguida, põe-se a vibrar o diapasão, aqui o diapasão, na boca da proveta ao mesmo tempo em que faz a água escoar lentamente, mediante a abertura da torneira T. Então, tu tens uma onda sendo gerada
que por consequência vai gerar ali um outro som, né, por causa do tubo. Só que esse tubo está mudando a posição final dele, ou seja, está mudando o lugar que vai dar o nó, que vai... Eu tô conseguindo ver isso. Oi? Eu tô conseguindo enxergar isso. Maravilha. Agora tu tens... Que bom. Com as figuras fica mais fácil. Aquela pergunta estava meio estranha mesmo. Então aqui tu vai ter, né, pelo menos o primeiro harmônico vai ser dessa forma, beleza? Vai bater ali e vai voltar. Só que tu pode ter outros harmônicos, quanto maior for o tubo, né? Até. Vamos lá, então. Quando o nível da água na proveta atinge a distância x igual a 20 da borda, houve-se pela primeira vez um aumento na intensidade do som. Muito bem. O meio acima da água é o ar, onde o som se propaga com velocidade 340. Como explicar fisicamente o aumento da intensidade do som do diapasão? Tu tens ideia? Sim, que como você estava chegando lá na parte do nó, ele estava, como dizer, aumentando o espaço que ele possa ter o seu comprimento de ombro aberto, então ele tem aquela, como vamos dizer, onde ele chega à crista dele, um espaço para chegar na crista dele, que seria onde tem mais intensidade sonora. Não, calma aí, você está confundindo alguns conceitos aqui. Existe o conceito de intensidade e de altura. São coisas diferentes. Tá bom? A intensidade é de fato o volume da televisão que a gente aumenta ali. Isso é Sim, intensidade. exatamente. Isso que ele está dizendo que está aumentando aqui. Né? Agora, a altura tem mais a ver com frequência. Né? Sim, mas no caso de amplitude, ele tem mais... Não, é verdade. Realmente. Mas por que eu estou falando de altura aqui? Porque para aumentar a intensidade, tu tens que ter as mesmas alturas, ou seja, tu tens que ter frequências ou múltiplas da mesma frequência, para que ocorra a ressonância, sacou? Só vai aumentar o som se tiver ressonância. Só vai aumentar o som do diapasão ali, tu só vai ter uma intensidade maior se houver ressonância e ele vibrar cada vez mais alto, né? Ressonância é isso. Tu falou que sabe, eu sei que tu sabe. Ressonância é quando tu faz um objeto, né, apenas alterando a frequência que ele recebe, aumentar a intensidade. Tu já não viu aquele vídeo daquela ponte sendo destruída? Já vi sim. Aquilo lá é ressonância, né? Veja que não estava aumentando o vento, ele não estava mais forte. Ele só estava na mesma não é frequência questão de vibração. mais forte. A questão é que, como ele tá se esvaziando, não sei se eu posso desenhar aqui pra você também, junto. Tudo bem, mas eu vou te já dizer a ideia. Como ele está esvaziando, vai existir um momento onde tu vai ter a mesma frequência, entendeu? E daí vai ter ressonância por causa disso. A ideia é essa, tá bom? Aí, ó. Tá aí mesmo, ó. Entrou em ressonância, beleza? Então, esse é o processo. Antes não tinha, mas agora, como tu chegou numa determinada altura, que vai fazer um determinado comprimento de onda, que vai fazer uma determinada frequência, que vai ser múltipla ou igual à do diapasão, daí tu vai ter ressonância, entendeu? Entendi. É que nem no coral, né? O coral tem o grave, tem a menina que canta no agudo e tem o cara que canta no grave, mas eles estão em ressonância. Apesar deles terem vozes diferentes, harmônicos diferentes. Porque um é mais grave, outro é mais agudo, frequências diferentes, mas são múltiplas uma da outra. Ok? Então é o que está acontecendo aqui. Show de bola. Mas vamos ver a pergunta B. Qual é o comprimento de onda no ar do som que o diapasão emite? Qual é o comprimento de onda no ar do som que o diapasão emite? Então, como é que a gente vai descobrir isso, né? Começou a ter ressonância em 20. Ou seja, o comprimento de onda, né, do harmônico fundamental está associado com esse 20 centímetros. Sacou? Claro, também está associado com a velocidade. Então é isso que a gente vai fazer na conta aqui, ó. Como foi o primeiro, ó, aquela figura que eu fiz, como foi observado, no primeiro é isso. E daí, como é tubo fechado, tu tens que pegar aquela equação do tubo fechado. Certo? Que tu anotou lá que tinha o 4 embaixo dividindo, né? Sim. Isso. Então o comprimento de onda aqui vai ser 4 vezes o x para o primeiro harmônico. Por quê? Porque o L daquela equação é lambda dividido por 4, o primeiro harmônico. Então essas equações é bom ter colocadas aí, sabe, um formulário bem separadinho as coisas. Deve ter algum formulário aí, né? Sim, eu tô com um caderno aqui ao meu lado. Show. Tem bastante formulário massa na internet, assim, você pode pegar eles também. Mas de toda forma, então, para o primeiro harmônico é isso, tá?
Daí a Tá gente certo. achou o comprimento de onda, então, aqui do nosso querido primeiro harmônico, então, para esse tubo. Qual que é a próxima pergunta? Qual é a frequência do som do diapasão? Bem, então a frequência do som do diapasão que tu vai ter que fazer, né? Vai ter que usar a equação da frequência. Tá aí, ó. Frequência não é velocidade para comprimento de onda? Uhum. Tu tens a velocidade do som, tu tens o comprimento de onda. Pronto, achou a frequência. Uhum. Certo. Tranquilo, né? Tranquilo. Uhum. Muito bem. Vamos ver um outro problema aqui bem interessante também desse microfone. Que dependendo de onde tu coloca o microfone, tu vai ouvir frequências diferentes. Ou às vezes nem ouvir nada. O alto-falante é colocado no ponto A emitindo o som de frequência 100 Hz. Ao longo do tubo AB, fechado em B, é deslocado um microfone ligado a um aparelho capaz de medir a intensidade sonora. Verifique se a partir de A, a cada 1,75 metros ouve-se uma intensidade máxima e a meia distância desses pontos nada se ouve. Então a gente está falando das ondas, né? Vai ter intensidade, veja, entra máximo, ó, entra máximo, bate num lugar, depois vai ficar máximo de novo, bate no lugar, depois vai ficar máximo de novo, bate no lugar, digamos que aqui seja máximo, né, onde o microfone está. Uhum. Algo assim, né? Tipo isso. É claro que a onda, ela é uma onda mesmo, né? A gente Uhum. faz esse desenho porque ela vem de cima e vem de baixo. Mas na prática a gente pode pensar É realmente. muito simplificado, né? Claro, mas o que eu quero dizer é que isso aqui é uma onda mesmo, entendeu? Sim, sim, sim. Só que a gente desenha dessa forma porque a onda não vem só de cima, ela vem de baixo também. E aí gera esses nós, né, por causa disso. Porque, bem, a gente vai continuar a falar sobre isso logo logo. Qual é a pergunta? Calcule o comprimento de onda do som emitido. E aí, como é que você faria isso? Ele tá afim de comprimento de onda, deixa eu ver. Som de frequência A hertz. Você gente sabe pode que a usar. velocidade do som é 340 metros por segundo, né? Isso aí já fica subentendido, então só a fórmula do V Só. igual a lambda F. Exatamente. Tu ainda tá no ensino médio ou já saiu? Não, já saí do ensino médio já. A S tem quantos anos? Eu tenho 19. Você quer passar em quê mesmo? Quero passar em astronomia. Ah, astronomia. Poxa, astronomia é um curso que tem poucos cursos por aí no Brasil, né? Né, Astronomia. no caso, tem na UFRJ, na USP, tem na UFMG e, se eu não me engano, tem em Sergipe também, mas é um curso bem novo também no mercado. Surgiu uma faculdade da USP lá em 2004 ou 2009. Aham. Foi bem Uhum. recente, eu sei. Sim, sim. Mas é uma pergunta, assim, por que não física? No caso, eu queria logo entrar logo com a astronomia de fato, mas caso eu não consiga, com a nota que eu tenha, no caso, eu apostaria justamente na parte da física, que eu queria mais estudar a parte voltada para astronomia e física junto, a astrofísica, no caso, que para mim as duas já seriam bem legais, mas a astronomia seria mais assertiva na Tu hora gosta de de estudar. fazer observações, então. Sim, sim, sim. Entendi. Vou ter que estudar bastante ótica também, com os telescópios. Sim, Mas sim. assim, cara, se tu gosta de astronomia, astrofísica, se tu fizer física, tu pega e faz uma iniciação nessa área, né? Sim, sim. E depois faz um mestrado nessa área. Mestrado entra em Não, qualquer eu uma vez conheço os formado. caminhos. Eu conheço os caminhos também. Tem como fazer por biologia, por química, até por matemática também. Mas por uma questão de, como vamos dizer, né, ser um pouco mais objetivo com aquilo que eu quero mesmo, queria ser um pouco mais direto, ao invés de por exemplo, estudar na física, todo o conteúdo da física, tudo bem, ajuda bastante. Na astronomia eu já seria um pouco mais assertivo nos conteúdos que eu queria estudar mesmo. Uhum. Mas é só uma questão de talvez, né? Digamos que tu não passe. Eu acho que tu passa, teu nível parece bem alto. A questão é que caso aconteça que não, eu não vejo nenhum problema em fazer física num lugar bom. Porque com Não, para certeza mim nesse também lugar bom vai não. ter uma iniciação boa também na área que tu quer. Não, para mim também. Para mim também. Tem a mesma observação, mas o primeiro plano seria mais astronomia. Perfeito, perfeito. Legal, legal. Poxa, não tenho certeza que tu vai conseguir a carreira que tu quer. Muito bem. B. Calcule a velocidade da propagação do som no meio considerado. Olha só.
caímos no bait. Né, esse bait aí é um bait bem comum também, o enunciado não estava legal. Ele perguntou o comprimento de onda do som emitido. Né? Do som emitido. Só que emitido por quem? Pelo tubo. Né? Uhum. Daí a coisa complica um pouco, né? Como é pelo tubo, então tem que calcular o comprimento de onda do tubo, entendeu? Essa é a Tá, ideia. ele falou em cima? Eu acabei Não, ele não falou, mas aqui no desenho tá falando do tubo. Né? O problema A resolveu levando em conta o tubo, entendeu? Mas aqui ele não deixou isso claro. Quando ele falou emitido aqui, eu pensei, é emitido pela fonte ali, né? Pelo alto-falante. Só Não que ele não quer o seria, emitido pelo alto-falante, ele quer o emitido pelo tubo. não seria digno de se anular essa questão? Talvez o enunciado poderia ter sido um pouco mais claro. Mas tudo bem, Uhum. tá bom? Agora nós entendemos que, né, é aquilo que eu te falei no começo da aula, lembra que eu falei? Que o comprimento de onda do som é diferente do comprimento de onda da corda, que também tem esses conceitos que tu tem que levar em conta. Os comprimentos de onda vão ser diferentes, mas as frequências vão ser as mesmas. Tá, Uhum. tá, então vamos lá. Bem, pelo menos se a gente estiver falando do primeiro harmônico. B. Calcule a velocidade de propagação do som no meio considerado. Bem, agora você tem o comprimento de onda, certo? Certo. Muito bem. Você tem o comprimento de onda e a velocidade tem a ver com o comprimento de onda, frequência, né? Uhum. Então, Isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação que você está fazendo? bem, agora eu estou mostrando aqui a resposta já, né? Uhum. Então, são 100 Hz vezes o comprimento de onda que a gente mediu do tubo, 350 metros por segundo, beleza? Certo. Então, a princípio, bem parecido com a do som, não tem muito segredo. Vamos só lembrar uma coisa, né? Ele falou isso aqui, né? A cada 1,75 metros houve-se uma intensidade máxima. Então significa que a cada 1,75 metros é que tu tens os nós, certo? Só isso que eu acho que deveria ter deixado um pouco mais claro. Certo. Certo. Então daí tu tem que lembrar, né, que, desculpa, os nós também têm a mesma distância que os picos. Sim, sim. Isso é a característica das ondas. Então tu lembra, né, que da estrutura do tubo ali, né, a gente sabe então que o comprimento de onda vai ser dado dessa forma, né? Beleza? Beleza. Porque esses picos têm uma distância específica. Né? Os picos das ondas eles estão sempre relacionados com o comprimento de onda, não é mesmo? Uhum. Então a ideia é essa. Então tu vai conseguir, uma vez que ele te deu essa informação da distância entre os picos, tu consegue encontrar o comprimento de onda dessa forma. Ok? Então tá Entendi. bom. É porque se a gente pensar numa onda sozinha, a distância entre os picos vai ser o comprimento da onda toda, certo? Sim, sim. Isso é um comprimento de onda. Só que aqui a gente não tem uma onda sozinho. Isso que eu estou te falando desde o começo da aula. A gente tem onda que vem de cima e vem de baixo. Então, se fosse só essa onda, que seria o vale. Meio comprimento de onda, que é o que ele está falando, é um vale. É a Entendeu? própria frequência, né? Só que como vem daqui, deve ser um pico. Uhum. Entendeu? Então, por isso que fica dessa forma, nesse caso, para tubos. Então, tu tem que conhecer um pouco da estrutura das ondas também. Não adianta só decorar fórmulas. Ah, só uma observação aqui. Diga. Aqui em cima. Quando você fez essa comparação do 1,75, você não está, como vamos dizer, você não está assimilando o pico de uma onda, como Sim, vamos dizer, de uma extremidade da onda com da outra a outra. extremidade da outra? Exatamente isso. Exatamente isso. Tem problema nisso? Não, Não não, seria. é porque assim, o som não é só o cara que vem daqui, entendeu? É o Não, cara que vem porque daqui também. eu estaria pensando que o comprimento de onda justamente seria depois daquela extremidade de cima completar a sua volta, entre aspas, que seria chegar no da crista, foi pro vale, foi pra crista de novo, seria lá pela duas vezes o 1,75? Sim, Seria se justamente a fosse uma definição onda só, dele. sim. Se fosse uma onda só, sim. Mas Hum, não é o caso aqui, porque a gente tem duas, entre aspas, duas, né? Tem esse padrão, ok? entendi, Então, nesse padrão é a metade, sacou? entendi. Esse padrão é a metade. Tudo bem.
Então tá bom. Então a gente sim, você está certo, o comprimento de onda repete, ocorre em repetições justamente quando tu anda um comprimento de onda inteiro. É por isso que a gente chama de comprimento de onda, porque onda é Sim, repetição. Só que aqui, sim. como a gente tem ondas dos dois lados, é metade. Ok? Ok, ok. Perfeito. Perfeito. Então vamos para a próxima. Então pronto, encontramos o B. Qual é a próxima pergunta? C. Em que intensidade indicaria o microfone colocado em B? Ah, fórmula da intensidade, então. Ah, mas em B, né? Em B, bem, se a gente não tem a fórmula, aqui não vai Estaria. resolver como. Mas onde é B, né? B é aqui? Ah, então a gente já Uhum, conversou sobre isso no começo da aula, certo? uhum. Nula, então. Calcule o menor comprimento de onda que o tubo AB deverá ter para ser mantidas as condições observadas. Menor comprimento de onda para ser mantidas as condições observadas. Espera só um segundo. Quando você subiu sobre aquela outra questão sobre qual seria a intensidade do em B, você construiu esse pequeno comprimento de onda que você mesmo desenhou, né? No caso, se fosse no eu fazendo a prova exatamente, como eu poderia ter certeza que o que eu estou fazendo dos desenhos está, como dizer, parecido com o real, que seria justamente do sistema, ou se eu estou extrapolando no comprimento de onda? Tu tá dizendo esse aqui? Exatamente. Não, pois é, isso aqui foi uma cogitação que eu fiz. O desenho não é essa. Não vou dizer, eu vou Exatamente. saber se são quatro. Mas a questão é que é isso que ocorre dentro de um tubo, entendeu? Ele É isso que sempre vai ocorre dentro de um ser. tubo. É, você Sempre falou. assim. São Ah, sempre tudo bem. processos desse jeito, mas poderia ser ondas menores. Não, é justamente isso que eu fiquei preocupado, que na hora, por exemplo, de fazer uma interpretação, eu faço um desenho aqui. Ele está muito menor que o normal. E quando eu chego em B, ele chega com uma intensidade que na verdade não seria nula. Aí, por exemplo, eu cheguei isso porque eu estava desenhando de forma errônea. Existe algum jeito como vamos dizer, só pelo dado comprimento de onda, perceber qual seria o tamanho desse. Ah, sim, você já falou. O tamanho do L, aí já saber justamente qual seria essa intensidade, ou naquela relação lá em cima, você já falou que seria nula pelo tubo fechado, sempre nula. Bem, tu tem que ter pelo menos o. É que assim, a situação que tu está falando vai depender do enunciado. Né? O enunciado Uhum. está dizendo que esse processo ocorre algumas vezes. Né? Algumas vezes. Cada, né? Beleza, mas vamos supor que ocorra uma vez só. Pelo menos tem que ocorrer alguma vez esse processo. Né? Uhum. Então, para ocorrer alguma vez, o que tem que acontecer? Tu tem que ter pelo menos uma Um, onda indo e chegando aqui, sacou? isso aqui. Uma onda indo e chegando aqui. Pelo menos isso tem que acontecer. Tem que ter Certo. o, tem que ter o nó aqui fora. Pelo menos isso. Entendeu? Tá, tá, tá. Exato. Porque no caso desse microfone, que ele estava num lugar, depois foi para outro lugar, né? Isso. Que tem algum lugar, esse problema é o seguinte: em algum lugar esse microfone fica sem som. Em algum lugar desse tubo. E não precisa Uhum. ser no fim dele. É isso que ele está dizendo. O contexto do problema é esse. Em algum lugar desse tubo, o microfone fica sem som. Então, qual é a condição mínima para que isso ocorra? Tem pelo Entendeu? menos uma, sim. Tem que ter pelo menos uma. Muito bem. Ah, essa minha caneta aqui. Não, tudo bem. Entendeu? Então, tem que ter pelo menos essa situação aqui. Agora, nessa situação, a gente repara que está rolando o quê? Né? Está rolando três. Está rolando uma determinada quantidade aqui de comprimento de onda, certo? É isso Uhum. que você tem que verificar. Né? Eu não quero te dizer, mas é tipo 3,5. Certo. Né? Esse vale aqui de baixo é meia onda. Oh, caramba. Esse vale aqui de baixo é meia onda, certo? E aqui tu tem um quarto de onda. Então são 3 quartos de onda, sacou? Uhum. A ideia é essa. Tem que ter pelo menos esse processo aí. Com esses 3 quartos de onda, tu consegue encontrar o que o problema está pedindo. Que, de Beleza. novo, é menor comprimento, né? Comprimento do tubo. Vai ter a ver com Uhum. esses comprimentos de onda que a gente concluiu. Uhum. Então, como eu falei aqui, ó, meia onda, um quarto de onda. Então, tu já sabe o comprimento de onda, né? Foi dito lá, aquela informação do enunciado, da questão da repetição. Uhum. Então é só somar e pronto, né? Sim, sim. Beleza? Beleza. É isso aí.
Agora a pergunta está falando o mesmo se o tubo fosse aberto, né? Se o tubo fosse aberto, daí a condição já é outra. Tem que ter um lugar no tubo que é nulo. Tem que ter um lugar no tubo que é nulo, mas no fim, como eu já falei para você, é um detalhe que os professores não falam muito, tanto é que eu demorei para aprender isso, mas que sim, Não os fala picos mesmo. têm que ser nas partes abertas. Os picos são sempre nas partes abertas, obrigatoriamente. Ok? Uhum. Então, Isso aí eu daí, já peguei noção já. show. Contigo. Então, o lugar que o microfone vai ficar sem som é no meio, né? Uhum. Beleza, cara. Bem, então tá aí. Eu acho que essa foi uma explicação bem massa. A gente pode tentar fazer um exercício específico desse assunto lá que tu trouxe. Uhum. Qual Tá que tu certo. quer? Qual que tu quer? Ah, como estamos falando de tubo, né? Vamos fazer aquela de tubo. Da flauta? Ah, sim, sim. Tá. Que aquela eu tinha mais um problema na hora de ter um pouco de conceito, né? Depois que eu vi como eu errei exatamente, que me deixou até um pouco decepcionado, mas tudo bem. Que é isso, cara? Você não é físico. É físico, erra isso. Deixa eu entender o problema primeiro. Uhum, Sempre tenta enviar com bastante antecedência, que daí fica mais legal. Mas foi massa rever essa teoria aí, porque tem muito detalhe importante que se a gente simplesmente vê a resolução de um problema, não consegue perceber. uhum, Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências de comprimento de lambda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa a forma simplificada de uma flauta, em que estão apresentados em A o primeiro harmônico. uhum, Tá bom, né? É isso aí, a flauta é assim. Eu prefiro pensar que os instrumentos musicais são tubos fechados, mas beleza. uhum, Mas tudo bem, tudo bem. E uhum, A é o primeiro harmônico e uma nota musical, comprimento de onda Lá em B, esse é o segundo harmônico, tá, essa história, esse é o terceiro harmônico, então tá bom. Em função do comprimento do tubo, qual é o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico, ou seja, o quarto harmônico? Bem, isso aí, a princípio, é só conhecer a fórmula, né? sim, sim. É justamente eu não conhecia a fórmula. Aí eu pensei, vou Ah, resolver isso por matemática. Aí eu comparava, por exemplo, sobre a distância desse primeiro nó em A. Eu via que os dois completavam, eles partiam a metade, completavam meio comprimento de onda. Aí no segundo eu via que ele completava um comprimento inteiro, né? Aí depois assim por diante. Aí eu pensei que era uma progressão. Aí eu não me lembro agora qual foi a razão, mas quando eu fui tirar a razão para o próximo, eu justamente acabei errando. uhum. Aí eu coloquei como L sobre 8. Então tu tinha que buscar aquela fórmula que a gente viu aquela hora, né? A Uhum. progressão que tu estava procurando era aquela dedução que ele fez aquela hora, aqui, né? Ó, Sim, sim. né? Tu tinha que associar com o comprimento de onda, né? Então, para o No primeiro caso, eu harmônico, não tinha me dado essa informação antes, e na hora que eu estava aprendendo, como eu costumo mais aprender com exercício, eu não tinha noção, então eu pensei que era mais uma questão de matemática do que a propriamente física. uhum. Uhum. Mas agora você sacou a ideia, então, né? Aham. Beleza, então, no caso, né? A gente passa o n igual a 4, né? Esse aqui é o Uhum. caso geral. Mas se a gente quer encontrar o n igual a 4, então, vai ficar passo 2, passo 4, L é dividir por 2, né? Resposta Uhum. C. Essa daí, Resposta exatamente. C. Pois é. Então, essa aí foi. Se soubesse equação, mas é tanta equação, né? A hora do tubo lá, nossa, é o tubo aberto, é fechado, qual que é 4 embaixo, qual que é Não, 2 no embaixo. caso que eu não tinha, não é nem que eu sabia qual era a equação e não tava lembrando, é que eu nem sabia mesmo, né? Eu não tinha nem noção, então por isso que eu nem, como vamos dizer, nem chutava que alguma fórmula poderia ajudar Sério? nisso, e mais Pensava que era um problema como de matemática, então. eu tava encarando como matemática mesmo. Entendi, Uhum, entendi. Bem, eu quis falar mais desse assunto porque me pareceu que o problema, que esse problema, tu tinha, vamos dizer assim, tu não tinha as bases para não conseguir resolver, é, beleza? sim, Agora, então, eu vou supor que o do aquecimento tem as bases, beleza? sim, sim, Vamos ver o do aquecimento, então, porque esse problema era só jogar na fórmula, só sim, saber sim, a fórmula. sim, sim. Então, vamos lá. Show de bola, cara.
Tu já tentou fazer o vestibular alguma vez? Já tentei o do Enem do ano passado. Foi por raspão que eu não consegui. Mas aí eu tô tentando nessa segunda vez. Aham, De vez. entendi. Tu mora onde, cara? Eu moro aqui no Rio. É de São Paulo, né? Não, tem um sotaque de paulista, que droga. Não, 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 não. Sou catarinense, pô. Ah, sim. Ah, caramba, que legal, cara. 47 é de Santa Catarina. Eu tô em Portugal, na verdade, então muito fácil. Mas passei Ah, bastante tempo da minha vida em São Paulo. caramba. Bem bacana, cara. É legal, cara, sair de onde a gente mora, tu vai gostar também. Tenho certeza que tu vai passar, então tu já vai saber o que é isso. Vamos ver esse problema aqui. Eu não consigo enxergar direito, porque a print screen tá meio ruim, mas vamos lá. Você O quer que eu aquecimento. tire outra aqui pra Não, não, você? não se preocupe, não se preocupe. Eu posso tirar, vai forçar a vista, cara. Vamos ler o enunciado primeiro, enquanto isso você vai batendo aí. O Tá. aquecimento de água em residências com uso de energia solar é uma alternativa ao uso de outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas placas, promove o aquecimento da água. O cobre é um dos materiais empregados na produção dos tubos que conduzem água nos coletores solares. Outros materiais também poderiam ser empregados. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de metais que poderiam substituir o cobre. Sim. Tá bom. De acordo com as propriedades dos metais listados, o melhor metal para substituir o cobre seria. Bem, ele está falando aqui de calor de fusão. O que seria o calor de Sim. fusão, você sabe? Ah, a energia necessária para mudar no caso, não, isso aí é calor específico. Seria mais necessário para Fundir. transformar, fazer a transform, sim, Isso. transformar Passar do isso em sólido líquido. para o líquido. E no contexto aqui, isso não importa nem um pouco, não é mesmo? Uhum. Sim, sim. Uh, o que é condutividade térmica, né? É a energia necessária. Veja, as unidades ajudam bastante, né? A Mandei para unidade você, de, tá? uhum, a unidade de condutividade térmica, como você está vendo ali, é W, é watts potência, né? É potência, né? Isso. Então, quanto maior a condutividade térmica, né, mais aquele material conduz, certo? É Sim, sim. basicamente isso. E quanto maior a capacidade calorífica, mais ocorre transformação de energia em temperatura, né? Uhum. A capacidade calorífica, o Czinho aparece no que macete aqui, né? Que é igual a CM É, já delta T. conheço. Uhum. Portanto, se tu tiveres um C alto, o que, que vai acontecer? Se o C for alto, uma mesma energia que tu coloque aqui no sistema vai fazer tu ter uma variação de temperatura maior, certo? Uhum. Essa é a ideia da capacidade calorífica. Quanto maior o Czinho, menos energia tu precisa colocar para ter a mesma variação de temperatura. Porque o C está ali multiplicando a temperatura já, matematicamente falando. Sacou? Então é isso. Se um objeto ele Não tem uma. seria o inverso? Não seria o inverso. Se o objeto tem uma capacidade calorífica alta, então ele varia a temperatura dele mais facilmente. A Tanto é unidade seria joules por, deixa eu por ver, Kelvin. por Kelvin. Não, pô, tem que mudar um grama também. Então seria joule por quilograma Kelvin, né? É isso. Na prática, quando a gente vê aquelas unidades, a gente pensa assim. Por exemplo, na água, né? A água é 1 Uhum. caloria por, por grama por grau Celsius. Sim, mas no caso, quando você está falando que ele está aumentando, no caso que eu vejo aqui como a massa vai ser constante, o Kelvin vai ser a variação de temperatura, sim, claro. Mas ele não teria que acrescentar mais energia só para mudar em um Kelvin, Não, no não caso, teria. como eu coloquei aqui, Não. de Imagina que um esse número grama? aqui vale 1. Vale 1. Então tu Uhum, vai colocar alguma energia, vai multiplicar por 1, beleza. A variação da temperatura vai ser uma variação razoável ali. Agora uhum. imagina que o C é 1 milhão, Sim. certo? Hum. Qualquer variação de calor que tu coloque ali vai fazer a temperatura aumentar muito. Hum. Não parece muito convincente, sinceramente. Então tá, então eu vou te mostrar de outra forma. Sim, sim, Varia a temperatura. sim. Uh, tá.
Vamos pensar a temperatura isolada. Uhum. Vai ficar Q dividido por C, né? Sim. Então, se tu colocar um C grandão, a temperatura vai ser mais baixa, certo? Certo. Tá, talvez eu me confundi aqui na minha explicação. Deve Hum. ser a fome, cara. Tô sem comer há muitas horas já. Não, tudo bem, tudo bem. T me dá outra T. Ah, queria te dar um É que sim, aviso. se tu colocar 1 milhão aqui, ó. Deixa eu colocar. Agora sim, Uhum. pensa se tu colocar 1 milhão. Né? De fato, coloca qualquer M. Qualquer variaçãozinha de temperatura aqui, tipo um grauzinho, varia tu ter um calor gigante aqui, né? Por exemplo. Sim. Então, sim, de fato, tu tá certo. Quanto maior o calor específico, mais energia tu tem que pôr para variar a temperatura. Até por causa Sim. da definição. Pô, eu me confundi na hora de falar, mas eu Não, sei tudo bem, tudo bem. aqui é Na hora porque que eu assim, estava aprendendo também, eu confundia o tempo todo. pensa É o na tempo água todo. aqui, ó. Pensa na água. Uhum. Ó, quando a gente entende a unidade, a coisa funciona. Uhum. Caloria por grama por grau Celsius. Significa que para a água alterar 1 grau Celsius de 1 grama é necessário injetar 1 caloria. É isso que Uhum. significa. Para que tu Sim. aumente 1 grau Celsius de 1 grama de água, tu tem que injetar 1 caloria. Então, se o objeto tivesse 100, né, tu precisaria injetar 100 calorias para que 1 grama aumentasse 1 grau Celsius. Então, Sim, de fato, quanto maior o calor específico, mais energia você tem que pôr para alterar a temperatura. exatamente. Isso aí. Então, é isso aí. Ah, queria te dar um aviso aqui. Diga. Quando for 7h58, como eu tô usando o notebook do meu tio, ele vai precisar usar, porque 8 horas ele também vai ter um curso e a Não, gente não, relaxa. Só intercalou vamos aqui. finalizar aqui. Só vamos Tá, concluir qual é a ideia aqui, né? Então, tá. vamos dizer assim, a capacidade calorífica não importa. Peraí, Uhum. aquecimento de água, né? Então, não, eu estava pensando que era um painel solar. A radiação solar incide nas placas, promove o aquecimento da água e cobre um dos materiais empregados na produção dos tubos que conduzem água nos coletores solares. Então, a gente quer que a água seja conduzida pelo tubo de cobre. Então, a gente quer que Substituir, Não, somente. não. Sim, mas substituir o quê? Mas levando em conta o quê? Que o tubo ajuda em quê? É isso que eu não estou entendendo aqui nesse problema. O Na tubo está parte recebendo energia do térmica. sol? Não estou Aqui, deixa eu entendendo. ver. O cobre dos materiais empregados conduzem a água, coletores. Deixa eu ver se eu consegui tirar o enunciado todo. Eu Então, o acho que ele está problema. falando sobre condutividade, né? A gente não. É, ele fala sobre condutividade térmica, mas eu acho que não pegou o print inteiro. Esse que é o problema. Deixa eu ver Porque aqui, eu ó. quero saber se ele está falando da condutividade da energia do painel para a água, sem perder Uhum. pelo cobre, ou o cobre recebendo energia do sol também, aquecendo. Isso que está complexo aqui. Mas então eu acho que a gente não quer que a água perca energia para o tubo. É isso. Certo? Então a Uhum. gente precisa usar um tubo que tem uma condutividade baixa, só que isso não faz sentido, porque o cobre tem uma condutividade alta. O cobre tem uma condutividade alta. Então a gente está querendo um Exatamente. cara com condutividade alta, entendeu? Mas no caso, ele escolheu nesse caso alumínio. Ele não teria problema em ter, tudo bem, essa condutividade é alta, mas ele acabar se fundindo no processo, que, se eu não me engano, tinha uma Vixe, propriedade mas para dele que. fundir alumínio, cara, para fundir alumínio precisa ter muita temperatura. Muita temperatura. Ah, não sei, né? Pra que tá sendo usado esse fio? Olha aí. Não, é energia do sol, né? Nunca vejo Hum, alumínio fundir na natureza. olha aí. Então tá, velho. Acho que você pegou a ideia, tá? Sim, sim, Show ok. de bola. Agora sim, então tá Obrigado, bom. viu? Poxa, eu acho que foi top. Espero poder te ajudar mais aí, beleza? Obrigado. A Show de próxima eu bola. vou preparar uma coisa pra ti, Então valeu. mais Abraço. elaborada. Obrigado, tchau, tchau.